Hoje é sexta-feira, 20 de novembro de 2020. Recém-nascido morre ao ser transferido de setor na maternidade Januário Cico. O local em que ele estava registrou um princípio de incêndio. Operadores da Secretaria de Tributação apreenderam esta semana mais de R$ 1,5 milhão em mercadorias contrabandeadas em todo o estado. E você vai ver também, o Tribunal de Contas do Estado publicou uma cartilha com orientações aos gestores municipais nesse momento de transição de mandatos. A cartilha traz pontos importantes, como o detalhamento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Band Cidade, que está no ar. Após um princípio de incêndio na UTI neonatal da maternidade Escola Januário Cico, um bebê recém-nascido acabou morrendo durante a transferência para outro setor de internamento. O incêndio começou por volta das 3 horas da manhã em uma tomada do aparelho de ar-condicionado da UTI neonatal. Foi algo pequeno, como eu estou dizendo, na tomada do ar-condicionado. Não teve aquele fogo, não teve aquela fumaça lá dentro grande que teve, não. 10 recém-nascidos estavam internados na UTI da maternidade Januário Cico no momento do incêndio. O bebê, uma menina de 4 meses de vida, não resistiu à transferência para outra sala e acabou morrendo. A família da criança é do interior do Rio Grande do Norte. É um bebê bastante edemaciado, muito pequeno, então houve uma grande dificuldade em refazer essa intubação. E aí o que aconteceu? Entubou novamente o bebê. Porém, como o bebê ficou bastante tempo nesse transporte, ele não conseguiu retornar. Foram feitas todas as manobras para ressuscitação, mas o bebê não voltou. A UTI neonatal, onde aconteceu o incêndio, está interditada. Os bebês que estavam na unidade foram transferidos para outras salas aqui da maternidade. Nós vamos nos debruçarmos sobre esse evento para saber se mesmo com a manutenção preventiva em ordem, em dia, tem alguma coisa a mais que possa ter causado esse curto-circuito. Inclusive, todos os ar-condicionados da UTI, a semana passada, eles sofreram uma revisão. Que semana pesada. E olha, a Secretaria Estadual de Tributação deu início esta semana a 3 operações com o objetivo de combater crimes de sonegação de impostos e também identificar crimes contra a ordem tributária em todo o estado. A Força-Tarefa apreendeu mercadorias irregulares avaliadas em mais de R$ 1,5 milhão. De todos os materiais apreendidos ao longo da semana, 47% eram calçados e roupas. Também foram retidos equipamentos eletrônicos, acessórios para celular, material de construção, bebidas alcoólicas, ração animal e peças automotivas. Além dessas apreensões de mercadoria em trânsito, também houve uma fiscalização itinerante no comércio. Os fiscais visitaram dezenas de estabelecimentos do setor atacadista e também do varejo. Pelo menos 7 deles foram autuados por irregularidades. Outras 13 empresas estão com documentação sendo averiguada. E amanhã é feriado na capital potiguar, dia de Nossa Senhora da Apresentação, a padroeira de Natal. E o comércio vai funcionar de forma diferenciada. Vamos conferir o que abre e o que fecha, de acordo com as informações da Câmara de Dirigentes Lojistas. O comércio de rua no Alecrim vai funcionar normalmente a partir das 8 horas da manhã. Já o centro da cidade tem abertura facultativa. Os grandes magazines vão abrir das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Nos shopping centers, o horário de abertura é variado. Lojas e quiosques começam a abrir entre meio-dia até 1 hora da tarde e funcionam até 8 e 10 horas da noite. As praças de alimentação também têm horários variados, abrindo entre 11 e meio-dia e funcionando até 9 ou 10 horas da noite. Os cinemas vão funcionar normalmente. Já os supermercados funcionam das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. E as comemorações pela passagem do Dia de Nossa Senhora da Apresentação
também serão diferentes este ano. A pandemia não cancelou a festa, mas os fiéis vão ter que se adaptar às restrições. A programação que encerra a festa da padroeira em Natal começa bem cedo. Esse ano, o que muda na primeira celebração do dia é o formato, que não poderá contar com a presença de fiéis. Às 5h30 da manhã, teremos a missa virtual lá no 3º Distrito Naval, substituindo a missa da Pedra do Rosário. E em seguida, a procissão com a imagem com a embarcação da Marinha. Os fiéis poderão acompanhar em casa através da página da Arquidiocese de Natal no Facebook e no YouTube. A programação do dia segue com missa às 8 horas da manhã na antiga catedral, com presença de fiéis permitida, mas limitada a 70 pessoas por ordem de chegada. Em seguida, tem missa às 10 horas da manhã na Catedral Metropolitana, presidida pelo arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha. Às 2 horas da tarde, a imagem de Nossa Senhora da Apresentação seguirá no carro do Corpo de Bombeiros por todas as zonas da cidade. A previsão é que a imagem da padroeira retorne à Catedral por volta das 6 horas da noite, quando será dada a bênção do Santíssimo Sacramento, encerrando a festa de Nossa Senhora da Apresentação 2020. A CAERN anunciou que vai suspender o abastecimento de água em 35 cidades potiguares na próxima semana, isso de segunda até a quinta-feira. As suspensões serão temporárias e necessárias, segundo a CAERN, para a realização de serviços de readequação dos sistemas ao mercado livre de energia. O serviço será realizado nas estações de bombeamento de Nícia Floresta, Monte Alegre, Florânia, Jardim de Piranhas e também Jucurutu. Todas as cidades que são abastecidas pela adutora Monsenhor Expedito serão afetadas. Nós vamos conferir agora a previsão do tempo para esse final de semana em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A semana termina com céu carregado nas áreas mais ao norte do Brasil, entre o Nordeste e a região norte do país. O fim de semana ainda será marcado por chuva forte em vários pontos do Nordeste do Brasil. Em São Luís tem previsão de chuva forte no sábado e no domingo, mas ainda assim o calor continua, com 30 graus no sábado e 31 no domingo. Em Teresina também tem previsão para alguns temporais. A máxima vai chegar aos 30 graus no sábado e até 33 graus no domingo. Semana que vem a chuva fica mais espaçada e por isso volta a fazer calor com máximas acima dos 35 graus. Em Natal, o sábado e o domingo terão chuva isolada e a máxima prevista é de 30 graus. Recife também recebe chuva rápida no sábado, domingo fica com o tempo mais firme e as máximas ficam em torno dos 30 graus durante as tardes. O Band Cidade vai agora para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Durante toda essa semana, reeducandos atendidos pelo programa Caminhos da Justiça foram às ruas de Natal para uma ação de conscientização dentro do Novembro Azul. Na manhã de hoje, o bairro contemplado pelo trabalho da equipe foi o Alecrim. Embora já estamos praticamente na última semana de novembro, a campanha do Novembro Azul continua até o último dia, na tentativa de conscientizar o máximo possível aos homens que, na maioria das vezes, sempre deixam para depois a consulta com o médico. Com isso, durante toda esta semana, o projeto Caminhos da Justiça levou às ruas de Natal, reeducando os egressos do sistema prisional para a divulgação e conscientização da população. Nós organizamos todos os anos alguma ação que seja importante para a sociedade. E nunca tínhamos organizado uma diretamente para o homem. Então, dessa vez, eu disse, não, vamos prestigiar a mulher no mês dela, que foi outubro, e novembro para o homem. Então, nós mandamos fazer os panfletos com as informações que eles devem ter para procurar um urologista ou, se não encontrar, procurar um posto de saúde para que ele mantenha a saúde física tão bem quanto a mulher mantém a dela. Só hoje foram entregues mais de 2.000 informes aos homens e demais pessoas em todo o bairro do Alecrim. Um benefício social para os próprios reeducandos e para toda a comunidade.
Explique para a gente agora qual o principal objetivo de trazer o pessoal, de fazer essa ação nas ruas de Natal. Para que eles se entrosem de forma positiva, quando um dia lá atrás eles fizeram alguma coisa que não era o que a sociedade esperava. O programa Caminhos da Justiça funciona desde 1997 e atualmente atende 200 reeducandos. A oportunidade de integrá-los à sociedade em um trabalho como este traz resultados significativos. Nós encontramos, quando chega alguma pessoa com milhões de problemas, nós tentamos ajudar para que os problemas minimizem. Ninguém nunca vai extinguir o problema, mas pelo menos o problema penal, a gente faz 10 anos que nós não temos reincidente no programa Caminhos da Justiça. E mais um prefeito eleito no último domingo aqui no estado anunciou que está com Covid-19. Agora foi o prefeito eleito de Mossoró, o deputado Alisson Bezerra do Solidariedade. Através das redes sociais, ele informou que testou positivo para a doença. Antes dele, o prefeito de Bom Jesus, Clécio Azevedo, do PSDB, também já havia comunicado que estava infectado pelo novo coronavírus. E o Tribunal de Contas do Estado publicou uma cartilha com orientações aos gestores municipais nesse momento de transição de mandatos. A cartilha traz pontos importantes, como o detalhamento da Lei de Responsabilidade Fiscal e tudo que precisa ser observado pelos antigos e também pelos novos prefeitos. Depois das eleições do último domingo, grande parte das cidades brasileiras já sabem quem são seus prefeitos, sejam eles novos ou reeleitos. Diante desse processo de mudanças nas gestões, foi que o Tribunal de Contas do Estado elaborou uma cartilha para as equipes de transição que assumem já a partir de 1º de janeiro. A cartilha ela traz a resolução em uma linguagem bem objetiva, bem simples. Ela traz lá o conjunto de procedimentos que devem ser observados, tanto pela equipe de transição, que é formada pelo novo gestor, quanto pela comissão de servidores, que vai ser colocada, que vai ser nomeada pela gestão atual. No documento, constam as regras básicas do processo de transição, principalmente para os gestores que deixam as prefeituras. O que a gente quer? A gente quer que exista realmente que o novo gestor tenha um conhecimento prévio da situação do município, para que ele chegue lá na data da posse dele, no início de janeiro, ele já sabe o que é que precisa fazer, qual é a situação, o que é que ele pode fazer, o que é que precisa ser urgente, quais são as medidas mais urgentes que ele tem que tomar. Então, o que a gente quer evitar isso? A gente quer evitar a surpresa, a perda de tempo do novo gestor e tomar ciência da situação do município, né? A transição, basicamente, o objetivo dela é esse. A cartilha também serve para que as equipes de transição elaborem corretamente o relatório técnico conclusivo, que é um documento enviado pelos novos prefeitos aqui para o Tribunal de Contas do Estado, mostrando a situação em que encontraram as prefeituras. Esta é a segunda edição da cartilha. A primeira foi feita para as eleições de 2016. Por causa da mudança na data das eleições, em decorrência da pandemia, a cartilha foi reelaborada já com as atualizações necessárias. A gente procura melhorar também o conjunto de informações que seriam disponibilizadas para a nova gestão, né? Então isso aí envolveu resto a pagar, envolveu dívida. Na versão anterior era só um demonstrativo, eram só números frios, e agora a gente quer que seja disponibilizado também os contratos, os documentos, os processos de despesa que geraram esse resto a pagar. A questão também da despesa com o pessoal se tornou muito importante nesses últimos 2 anos. Para você ter uma ideia, no último alerta que nós emitimos, tinham 55 municípios acima do limite legal. Então é necessário que os gestores que estão entrando agora tenham conhecimento disso, né? Saibam qual é a situação do município. Então isso aí a gente aproveitou para incluir na resolução e também, por tabela, na cartilha. A cartilha está disponível no site do TCE de forma totalmente digital. E já está correndo o prazo para a justificativa de quem não conseguiu votar no primeiro turno das eleições municipais. Os eleitores que não compareceram às urnas por algum motivo têm até 60 dias para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. A justificativa para o não comparecimento em uma eleição já é procedimento bastante utilizado em todo o país e as causas variam de pessoa para pessoa. São aquelas pessoas que no dia da eleição estavam fora do seu município e por algum motivo não conseguiu justificar no dia. Também aqueles que estavam com adoentado, que vai ter que trazer um atestado médico, ou aqueles que estão ou trabalhando de plantão em algum hospital, ou fora mesmo do município. Esses 3 casos são os mais comumente frequentes aqui, né, na ausência das eleições.
Mas este ano, com algumas mudanças, o ato, que parece simples, deu um pouco mais de trabalho. A justificativa pode ser feita tanto presencialmente como através da internet, seja pela página eletrônica do TSE, como pelo aplicativo e-Título, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Android e iOS. Porém, o que se viu no último domingo foi muita reclamação por parte de quem nem conseguiu ter acesso ao aplicativo, que apresentou instabilidades ao longo de todo o dia. O e-Título era um aplicativo de serviço, principalmente para você localizar onde você iria votar. Este ano, por causa da pandemia, o TSE incluiu esse serviço de justificativo. E acredito assim que não foi bem dimensionado. Então a procura foi muito grande, principalmente o que congestionou o sistema foi as pessoas baixando no próprio dia o aplicativo. Então quem já tinha ele baixado, se todo mundo tivesse baixado antes, não teria dado esse problema. Mas coincidiu com esse congestionamento, as pessoas baixando, isso a rede ficou bastante complicada e muitas pessoas não conseguiram justificar sua ausência no e-Título. Muita gente conseguiu antes das 8 horas, depois ficou bastante difícil. Um outro caso específico se aplica aos brasileiros que no dia da eleição estavam no exterior. Além de justificar a ausência através do aplicativo e-Título e do sistema Justifica, estes brasileiros podem enviar ainda documentação diretamente a um juiz eleitoral. É importante que os eleitores não deixem passar os dias para fazer a justificativa ou, se preferirem, paguem a multa para a quitação eleitoral total. Isso porque os prejuízos para quem não estiver em dia com a justiça eleitoral costumam aparecer quando se mais precisa. Pode ter problemas para fazer matrícula em instituições públicas, financiamentos em bancos oficiais, não consegue tirar o passaporte, concurso público. Então, tudo isso vai trazer transtorno para o eleitor. E o Rio Grande do Norte elegeu no último domingo a primeira vereadora trans do estado. Tabata Pimenta vai assumir no dia 1º de janeiro uma cadeira na Câmara Legislativa de Carnaúba dos Dantas. Mas não foi só por aqui que isso aconteceu, não. As eleições de domingo foram marcadas pelo aumento da diversidade nas câmaras municipais por todo o país. Um avanço muito importante, principalmente para mulheres e pessoas trans. 2020 foi o ano com o maior número de candidaturas de pessoas trans, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Foram quase 300 e a eleição de 25 delas para câmaras municipais também foi recorde. Com quase 6 mil votos, Linda Brasil foi a mais votada em Aracaju. É uma necessidade das pessoas de ter alguém que realmente represente as causas, as pautas das minorias. Em São Paulo, Tami Miranda ficou em 9º lugar e Érica Hilton foi a 6ª colocada, eleita a primeira vereadora trans e negra da capital paulista. A nossa candidatura foi feita realmente na esperança das pessoas de uma sociedade melhor, de uma Câmara mais representativa, de um cenário onde se veja mulheres trans, mulheres negras e isso se torne cada vez mais natural. O número de prefeitas eleitas no primeiro turno teve um avanço tímido em relação à disputa de 2016. Entre os vereadores, a participação feminina também subiu, principalmente nas grandes cidades. O número de mulheres eleitas aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte quase triplicou, passando de 4 para 11 nesta eleição. A mais votada foi uma transgênero, que obteve a maior votação da história da cidade. A professora Duda Salabert teve quase 38 mil votos. O mais importante é a gente garantir o espaço da democracia. E o espaço da democracia pressupõe uma pluralidade de pensamentos, de ideias, de perspectivas políticas. No Rio de Janeiro, Luciana Novaes, portadora de deficiência física, foi eleita, além das mulheres negras Tainá de Paula e Thaís Ferreira. Já Curitiba elegeu pela primeira vez uma vereadora negra. Carolina D'Artora teve cerca de 9 mil votos. O processo justamente veio para equilibrar e retirar das mãos de uma única identidade, que até então prevalecia aqui no Brasil, e fragmentar esse poder nas mãos de várias outras identidades. Importante. E agora vamos falar com quem anda vacilando com a rede elétrica, não é mesmo, dona Neia? Olha, você me deixe, viu, meu filho? Toda hora eu tenho que vir aqui dar um aviso para os desavisados, viu? Mas será possível? E outra coisa, se eu não venho falar, alguém vai e faz uma besteira. Outro dia mesmo, meu vizinho aqui
sabe? A antena dele, ele deixou cair nos fios de eletricidade e resolveu tirar. Mas eu tô ligada aqui, e dei um grito. Seu Valdir, quer morrer? Ele me olhou, eu disse, o senhor não tá vendo que a antena está presa no fio? O senhor tem que ligar 116 Coserne. Pelo amor de Deus, vai virar um churrasquinho. Aí ele me agradeceu. Quer ver outra coisa que me tira do sério? Você vai construir ou vai fazer uma reforma, né? Aí você tem aquele vergalhão enorme de ferro, aí tem aquele negócio, aquele bastão extensor de pintura. Tem que manter distância, no mínimo 2,5 metros da rede elétrica. Porque se aquilo ali encosta, você vai morrer eletrocutado. Pelo amor de Deus, não vacile não. Distância da rede elétrica. Olha, você quer mais dicas? Me siga no Instagram, @DonaNéOficial. Não vacile não, desavisado. Essa Dona Né é uma figura, né? É isso aí. Siga as dicas de Dona Né lá nas redes sociais e se cuide. Uma campanha da Coserne. E a tradicional campanha Papai Noel dos Correios foi lançada hoje e, por causa da pandemia, ela será toda virtual. As cartinhas que já estão disponíveis para adoção foram escritas por crianças da rede pública de ensino aqui do estado e também de creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Você Noel. A campanha este ano é virtual. O Papai Noel dos Correios teve que passar por mudanças por causa da pandemia, mas o espírito de solidariedade permanece o mesmo. Para ajudar ao Papai Noel é muito simples. Basta acessar o blog do Papai Noel dos Correios, clicar no botão Adotar Agora e informar qual a localidade que você quer acessar, estado e cidade. Aqui no Rio Grande do Norte estão disponíveis cartinhas de escolas de Natal, Apodi, Caicó, Macau e Mossoró, além de cartinhas escritas e enviadas espontaneamente por crianças de até 10 anos de idade de todo o estado. Lembrando que essas cartas da sociedade passam por uma triagem e só são disponibilizadas para adoção aquelas que se enquadram nos critérios socioeconômicos da campanha. Os presentes serão entregues pelos carteiros, os ajudantes do Papai Noel. Participam com a presença do Papai Noel dos Correios, mas os nossos carteiros levarão até elas os seus presentes, seja nas escolas ou em suas residências. Além disso, todas as crianças que escrevem para a campanha recebem uma carta-resposta do Papai Noel dos Correios. O lançamento da campanha Papai Noel dos Correios no Rio Grande do Norte aconteceu hoje. As cartinhas disponíveis para a adoção foram escritas por crianças da rede pública de ensino aqui do estado e meninos e meninas acolhidos em creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Fazer o bem faz bem e faz mais bem ainda aqueles que ajudam. Papai Noel existe e está nos assistindo agora, aqui na Band RN. Nós vamos para um rápido intervalo. Band Cidade volta em instantes. Uma receita que veio das mãos dos imigrantes italianos é um dos símbolos mais fortes das festas natalinas aqui no Brasil. Estamos falando do panetone, que este ano chega todo reinventado e com muitos sabores. A reportagem especial é de Gilberto Ismanioto. Duvido que um panetone desses não te dê água na boca. E aquela vontade de atacar e aproveitar até o último pedacinho. Ah, todo mundo tem. Eu gosto, mas ela gosta bem mais. Então, ela, se tiver o ano todo, que agora costuma ter, né? Ela come o ano todo, não precisa ser Natal nem nenhuma época. O brasileiro consome, em média, quase meio quilo de panetone por ano. E não tem como negar, esse pão italiano é o nosso queridinho. Ainda mais se for recheado, se tiver chocolate, com uva passa, eu adoro. Para sentir mais esse cheirinho, a gente veio até o bairro tradicional italiano da Moca, numa fábrica de panetones artesanais que já tem 85 anos. É a mais antiga do Brasil. O padeiro Wilson é um dos responsáveis pelo preparo dessa massa especial que traz pera italiana, chocolate, janduia e frutas do bosque. Para mim tá sendo e é uma coisa muito boa, porque assim, quando você pega uma paixão por o que você faz, a dedicação, o carinho que você tem, você faz tudo de bom. E para dar o melhor para o cliente, sempre pensando no cliente. Uma das lendas diz que o panetone nasceu por acaso. O padeiro Tony teria queimado os biscoitos que ele assava para a ceia de Natal de um duque italiano.
Apavorado e com medo da reação da corte, ele decidiu usar a massa de pão que estava guardada. Mas aí ele teve que inovar. Misturou mais ovos, açúcar, passas e frutas cristalizadas. Pronto. O Duque gostou e batizou o feito de panettone. O Jean... O Band Cidade vai ficando por aqui. Você fica agora com o Jornal da Band. Ótima noite para você e até uma próxima.